Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando a primeira parte da terceira aula de Panorama do Novo Testamento, parte 2. Panorama do Novo Testamento, parte 2, ao qual nós estamos falando sobre as cartas, as epístolas, né? Já falamos aí sobre um resumo dos 4 evangelhos, do livro de Atos, já falamos sobre Romanos, sobre Coríntios e agora chegamos em Gálatas. Gálatas, na verdade, Paulo tem como propósito apresentar Cristo, o libertador da lei e do mero formalismo, guiando à gloriosa liberdade. A importância de entendermos o livro, a carta de Paulo aos Gálatas, vai ter como tema principal a salvação pela graça, a liberdade em Cristo Jesus. Claro, o autor é Paulo, como ele próprio se apresenta, como ele tem por hábito se apresentar assim nas suas cartas, né? Prefácio e saudação. Gálatas capítulo 1, versículo 1 e 2 nos diz assim: Paulo, apóstolo não da parte dos homens e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada saudação de Paulo já nos dá um estudo que a gente pode explorar, aperfeiçoar, mergulhar nesse estudo. Paulo escreveu essa carta quando ele estava em Corinto. Ele escreveu aos Gálatas. Os Gálatas eram cidadãos da Ásia Menor. Tudo isso é hoje região da Turquia, né? Éfeso, Esmirna, tudo ali região da Turquia. E Éfeso e Esmirna mantiveram seus nomes. O restante estão por ali, mas com outros nomes. Eles conquistaram toda a região da sua época. E aí Deus chama o apóstolo Paulo dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles conquistaram a sua geração, a sua época, né? Levando a palavra, lançando a semente. Alguns afirmam que a data da carta de Paulo aos Gálatas é dos anos 49 a 52. Outros dizem que foi entre o ano 55 e 56. Tem muitos que dizem que é a primeira carta do apóstolo Paulo, entre os capítulos 13 e 15 de Atos dos Apóstolos. Já tem outros que afirmam que a primeira carta foi primeiro aos Tessalonicenses, né? Mas a grande verdade é que foi tudo muito bem próximo. Agora veja só, capítulo 1, verso 4 até o 8 vai nos dizer assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, quem? Jesus Cristo, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. A inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já está anunciado, seja anátema. Paulo está dizendo, se alguém te anunciar uma outra verdade, um outro evangelho, seja maldito. Ou seja, havia algumas pessoas que estavam se convertendo e queriam voltar o povo aos costumes e às práticas judaizantes. E Paulo está dizendo que ele tinha evangelizado aquele povo tão recentemente e eles já se desviaram. Paulo está dizendo que ele tinha evangelizado aquele povo, que eles receberam alegremente, de bom grado, mas só porque vieram mestres judaizantes no decorrer do período ensiná-los, eles já se desviaram. E os Gálatas, na verdade, estavam se desviando para voltar às práticas da circuncisão, às tradições judaicas, e outros começaram a fazer culto aos anjos. Um povo que não tinha nada com o judeu começa a se circuncidar, achando que para ser salvo tinha que passar pela circuncisão. Ou seja, estava entrando heresias, estava entrando falsos mestres na igreja e eles estavam dando ouvidos. Passaram a adorar a anjos. E ele fica muito bravo quando ele sabe que eles estão adorando anjos e ele vai fazer a carta num tom bem bravo, bem severo, onde ele diz: ó insensatos Gálatas. Olha só,
Continua o texto, verso 8, dizendo: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, e nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. E ora, acerca do que vos escrevo, eis que já diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então ele está falando a sua experiência, dando seu testemunho de conversão, de salvação. Olha só, no capítulo 5, verso 16, Paulo vai dizer: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então Paulo está apresentando a liberdade de se viver no espírito. Ele mostra que a lei não pode influenciar mais. Onde ele fala da carne, onde ele fala de se abster. Algumas curiosidades da carta aos Gálatas. Essa carta não tem nenhuma palavra de recomendação. Por quê? Porque ele está indignado. Ele está intimamente ligado à carta aos Romanos, mas ele apresenta, na verdade, não é mais lei, é graça. É como se fosse uma declaração de independência da lei. Paulo está tão indignado que ele nem pega um escriba. Ele mesmo vai escrever com o próprio punho. Ele tem até um pouco da sua biografia, como nós acabamos de ler o capítulo 1, mostrando sua experiência, sua conversão, mostrando sua salvação. Olha o capítulo 2, o que vai dizer. Depois, passado 14 anos, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho que da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão.
E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então a gente observa aqui, Paulo discute com Pedro, repreende Pedro na frente das pessoas, porque quando ele estava só com os gentios, ele era uma coisa, mas a hora que o judeu chegava, ele afastava dos gentios. A hora que ele estava entre aqueles que estavam sendo alcançados, que eram gentios, não precisa circuncidar. A hora que o judeu chegava, não, vocês têm que se circuncidar. Então Paulo vai e briga com Pedro e fala que Pedro influenciou até Barnabé, e Barnabé entrou na história e se deixou se levar pela palavra de Pedro, e vem uma briga feia. A palavra vai dizer uma não pequena confusão, a ponto de eles terem que fazer um concílio em Jerusalém para poder decidir. Vão diante de Tiago, irmão de Jesus, vão diante do apóstolo Tiago, aí aquela parte do capítulo 15, capítulo 16. Então ele está dizendo que ele já passou por esse problema e ele já tinha discutido e resolvido isso com os apóstolos. Capítulo 5 de Gálatas, ele começa dizendo: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você quer cumprir a lei, então você tem que guardar toda. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confiou de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Agora, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então, Paulo está dizendo que Cristo nos libertou, Cristo nos pôs em liberdade para vivermos a liberdade. E ele está dizendo que agora nós somos livres em Cristo Jesus. Olha o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Servi-vos uns aos outros em amor. Ele está mostrando a diferença da liberdade para a libertinagem. Porque libertinagem é aquele que dá lugar à carne e vive dissolutamente os prazeres da carne. E é o que ele vai entrar agora no capítulo 5, verso 16.
as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele está citando 16 tipos de pecado, 16 classes de pecado, mas que se torna abrangente quando ele conclui dizendo e coisas semelhantes a essas. Não só esses 16, mas coisas semelhantes a essa. E ele faz aí um contraponto apresentando, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Essas 9. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Tem que renunciar o desejo da carne. Tem que renunciar os prazeres da carne. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Porque quando ele dá a lista dos 16 pecados, das 16 obras da carne, prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, ele vai dizer, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, inclusive a glutonaria. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí ele apresenta o fruto do Espírito, que é, na verdade, o caráter de Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio é o caráter de Cristo. Nós vamos ter uma matéria só sobre o fruto do Espírito, estudando cada palavra dessa no original. Agora ele está tratando de lei, e aí ele vai entrar na lei da semeadura e da colheita espiritual, que é o capítulo 6, como ele encerra a carta. As últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal homem com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, e o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede quão grandes letras vos escrevi por minha mão. Ele está dizendo que ele próprio escreveu de próprio punho. Não precisou de um escriba. Vede quão grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne.
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Essa é a forma como ele conclui, mostrando a lei da semeadura, né? Nós temos que abençoar os que nos ensinam a palavra, os que nos ensinam a palavra de Deus. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Esse é o princípio da semeadura, e esse princípio da semeadura serve em tudo. Se semeou amor, você vai colher amor. Se semeou ódio, você vai colher ódio. Em todas as coisas, nós vamos observar. É como Paulo dizendo, vocês querem alguma lei para seguir? Então sigam a lei da semeadura. É a semente de todo tipo. Uma coisa é certa, tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, muitas vezes, estamos colhendo fruto que, na verdade, não plantamos. Mas se não estamos satisfeitos com a colheita, é hora de aumentar a sementeira. Quantas pessoas estão colhendo do fruto que não plantou e nem sabe? Então, na verdade, precisamos entender a importância de viver a verdade da palavra de Deus. Para concluir, a gente lê a carta inteira, vamos ler o capítulo 3. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e à fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula e nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anterior confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. E esse medianeiro do Antigo Testamento é Moisés. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse,
estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Paulo está ensinando aos irmãos gálatas e, consequentemente, ensinando a nós que se quisermos viver pela lei, temos que cumprir toda a lei. E toda a lei são 613 leis. Porque se você não cumpriu todo, a que falta cumprir anula o que você cumpriu. Então, pela lei, ninguém se salva, se não fosse a graça em Cristo Jesus. Então, não queira voltar às práticas da lei. Não queira voltar à tradição da lei. Capítulo 4. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que seja como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa esperança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis? Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é de Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde à Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Carta de Paulo aos Gálatas é uma defesa da nova aliança. É uma defesa da liberdade que há em Cristo Jesus, mostrando que não precisamos voltar às práticas e tradições judaicas,
que podemos ter a liberdade em Cristo Jesus, mas não podemos usar da liberdade para libertinagem. Temos que vencer as obras da carne e manifestar o fruto do Espírito. Vamos para o intervalo e depois do intervalo a gente vai estudar a carta de Paulo aos Efésios. Uma linda e tremenda carta também no nome de Jesus. Daqui a pouquinho estamos de volta em nome de Jesus.